Fala galera do Dínamo, jovens e adolescentes. Hoje a IBD é comigo, Vitor Matheus. Espero que você esteja bem preparado. E o ano aí tá terminando também, né? Eu gostaria de abordar esse tema aqui que é bem legal, que se chama perdão. Hoje o título de hoje é perdão. E o nosso texto base está em Salmo 51:4. Não sei se você reparou, mas a maioria dos meus temas estão em Salmos. A maioria, alguns acho que pode ser que não, mas a maioria estão em Salmos. Porque eu creio que é um livro muito rico também em vários temas. Mesmo que também vários são escritos por Davi. Mas eu gostaria que você se aprofundasse nisso. Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E é legal saber o quanto a gente pode aprender com isso. O tema hoje é perdão. Por que eu citei o ano? Porque o ano passou, a gente se magoou muito, a gente também amou muito e também pode ser que tenha se perdoado. E você se perdoou e perdoou? Então vamos dar uma olhada aqui em Salmo 51:4 e vamos conversar sobre isso. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da iniquidade e purifica-me do meu pecado. O versículo 3. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. 4. Contra ti pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Então aqui o versículo fala assim, sobre um salmo de misericórdia, né? No versículo 1 ao 4, ele tem uma continuação, mas eu decidi pegar só essa parte para a gente estudar agora. Deus, ele nos perdoa. Esse é o tamanho do amor de Deus por nós. Não é porque a gente merece, mas sim porque Deus é maravilhoso em dar o melhor para nós. Então Deus, ele como um pai, ele nos perdoa, mas ele sempre corrige. Só que Deus, ele me perdoa. E eu tenho me perdoado? Então essa é uma coisa que tem tocado muito no meu coração, principalmente no dia de hoje, que foi quando eu decidi falar sobre isso, procurando um salmo sobre isso, que Salmos é um livro fácil de procurar, fácil de achar, então para não ter muita dificuldade. E sabendo disso, o quanto Deus nos perdoa, mesmo assim parece que as coisas estão longe, o perdão está tão longe, né? Porque infelizmente todas as nossas transgressões ou ações, ela corresponde a uma reação, tanto física como espiritual. Então, independente do que você fizer, certo ou errado, tudo tem uma resposta. Como as nossas transgressões e pecados. Independente se eu briguei com meu pai, com minha mãe, briguei com alguém da minha família, com um amigo, então isso, mesmo eu pedindo perdão, existe uma consequência. Como aquela família que briga na adolescência, aqueles irmãos que brigam na adolescência, quando crescem, eles ficam anos sem se falar, e daí eles se perdoam. Só que a amizade, o amor, a convivência não é mais a mesma. É claro que não vai ser, porque isso é consequência de transgressões, eu creio. Então, o tempo que você abdicou da presença do irmão, da pessoa brigada ali, isso gerou uma consequência. Então, às vezes a gente acha que isso daí não perdoa, sinceramente. Não vem aqui em casa, a gente não se relaciona. E às vezes não, às vezes está perdoado, bem perdoado, só que a situação gerou isso. A gente tem que tomar muito cuidado para não confundir isso com uma falta de perdão. Se você se arrepender de todo o coração dos atos, infelizmente, de transgressões feitos, a Bíblia diz que Deus nos perdoa e ele joga no mar de esquecimento. Mas e você, tem se perdoado? O primeiro tópico aqui fala, Deus me ama. O amor de Deus é um amor incondicional como o de um pai. Ele nos ama porque nós somos a sua criação e ele nos fez com o seu amor. Então, Deus, ele, como eu falei, já citei no começo, ele é como um pai pra gente mesmo. Ele é o nosso pai. Então, um pai perdoa, um pai corrige, um pai ama e ele ensina. Existem situações que o pai vai corrigir o filho e depois há uma outra correção. Você não me perdoou da primeira vez. Às vezes não. Às vezes é só mesmo mais uma correção. Só que o nosso coração ainda está preso nisso. Como eu falei, toda ação corresponde a uma reação. Tópico 2. Por isso também eu tenho que me amar. Eu tenho que me perdoar. Nenhuma pessoa consegue seguir muito sem se perdoar. Se até o ser mais poderoso do universo me perdoa, porque eu não devo me perdoar? Então isso aí, que como eu disse, toda ação corresponde a uma reação, mas primeiro eu tenho que me perdoar. Independente se foi eu que errei ou outra pessoa também.
Porque eu creio que, independente se há uma falha de outra pessoa na nossa vida, a gente tem os ressentimentos nossos. E apesar das atitudes das outras pessoas, eu tomo as minhas atitudes também. Ah, já que a pessoa não vai falar comigo, eu não vou falar também. E isso é uma atitude. E só que daí a pessoa vai, digamos assim, você vai, brigou com uma pessoa, já que ela não vai falar comigo, eu também não vou falar com ela, e a pessoa falece. Infelizmente a gente tem um sentimento, nossa, e agora? Não vou pedir, como é que eu vou pedir perdão e tal? É isso que eu creio que Deus nos ensina, esse tipo de amor, o perdão, o primeiro a se perdoar. E às vezes a pessoa se foi, ou não foi nem por essa briga, não foi nem pensando nisso. Só que a gente se culpa muito. Só que a partir do momento que você toma isso e se reconhece o erro, reconhece o pecado e perdoa de todo o coração, o nosso Deus já nos perdoa e já joga no mar do esquecimento. E a gente tem que seguir a nossa vida sempre bem, com o arrependimento como fruto disso, como fruto do arrependimento nosso. O que é o arrependimento? É se eu fiz, eu não faço mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu brigava, eu não brigo mais. E assim gera uma consequência também, como do próprio pecado. Então toda ação corresponde a uma reação. Se você fizer uma ação boa, terá uma reação boa. Se você tiver uma ação ruim, terá uma reação ruim. Então isso também serve às nossas atitudes e eu digo, o nosso 70 vezes 7, o nosso jeito de perdoar. Então às vezes a oração do Pai Nosso, ela condena-nos por às vezes você falar sem perceber algumas coisas. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então essa frase é uma frase muito séria, que eu creio que você deve orar ela com convicção e sabendo que você está pedindo para ser perdoado, como você tem perdoado. Então, como está a sua vida de perdão? Como está a sua vida de arrependimento? Tem funcionado? Você tem pensado da maneira certa? Tem buscado a Deus antes de tomar suas decisões? Para concluir, na cruz Jesus pagou todo o castigo pelos nossos pecados. Seu sacrifício foi perfeito. Agora podemos receber o perdão de Deus e Ele nos ama tanto que oferece o perdão de graça a todos. E uma frase que eu sempre coloco no nosso final aqui, se continuarmos seguindo esse caminho, vamos chegar onde Jesus está. Então, se pedimos perdão de todo o coração e assim nos arrependemos, a nossa vida será realmente transformada. O arrependimento, eu creio que gera um fruto muito bom, que é o fruto do aprendizado, que é o fruto de você aprender com o seu próprio erro às vezes e não cometer mais e poder ajudar outras pessoas. Jesus, ele já pagou o preço, então não precisa a gente voltar lá atrás sabendo que o preço já está pago, sendo que o preço já está pago com uma vida de um cordeiro, que culpa nenhuma tinha. E hoje a gente só precisa se arrepender, mudar nossas atitudes e falar com os nossos lábios, confessar para o nosso Deus a nossa falha, o nosso erro e dizendo que não vai fazer mais. Está muito mais simples, eu não preciso sacrificar um animal e também não preciso tirar a minha própria vida. Eu não preciso como é que eu posso dizer, me castigar para que isso aconteça. Jesus nos trouxe o perdão de graça, então aproveite isso, principalmente para a tua vida. Que em nome de Jesus, você se perdoe, você seja perdoado e você aprenda a perdoar. Que Jesus te abençoe muito essa semana, que você pratique todo o amor do Senhor que é derramado nessas semanas, nesses dias na nossa vida. Que Deus te abençoe, siga a gente nas redes sociais e Deus abençoe, somos Dínamos.